Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos ao Esporte Grupo Independente. Não te inscreveu no canal ainda? Vai lá, ative o sininho também da notificação para receber o conteúdo sempre no seu smartphone ou no seu equipamento. Tudo bem? Como é que tá, Felipe? Tudo certo, Moisés. Na expectativa de um jogo importante, né, para a noite de hoje, Internacional e Fluminense. O Inter perdeu pontos preciosos a algumas rodadas em que se passaram e agora vai ter que fazer uma decisão hoje contra a equipe do Fluminense. O Inter, Felipe, começa a decidir a sua temporada hoje. Fracassou no Campeonato Gaúcho, foi vice-campeão, não conseguiu levantar o título. Foi eliminado para o Vitória. O Vitória está muito bem encaminhado para a Série C do Campeonato Brasileiro na Copa do Brasil. Eliminado pelo Olímpia na Copa Libertadores da América. E depois de empolgar, principalmente após a vitória por 4-0 contra o Flamengo, o Internacional empolga, tem uma sequência importante no Campeonato Brasileiro, mas as últimas rodadas começam a preocupar e o Inter não vence há 6 partidas fora de casa. É um grande problema que o Internacional tem. Das boas notícias para o jogo de hoje é a possibilidade de poder contar com o Edenilson, né? Ele estava suspenso, né? Foi ao tribunal, pegou 2 jogos, um já havia cumprido e agora tinha a possibilidade, então, o Internacional de não contar com esse jogador e agora tem a possibilidade de ter ele dentro de campo. Isso é o mais importante. Então, o efeito suspensivo funcionou. Aliás, como funciona o efeito suspensivo no futebol brasileiro, né? É uma coisa de louco. Depois de cumprir a automática, né? O segundo jogo é certo que o cara não vai ter nenhum tipo de problema e vai poder voltar para a partida. E é o que acontece com o Edenilson, então, que até pouco tempo estava na seleção brasileira. O julgamento foi em função daquele jogo contra a equipe do Palmeiras, onde ele acaba falando bastante coisa, foi tudo relatado em súmula, e aí ele pegou 2 jogos, mas está liberado para o jogo de hoje. Outro também que foi a julgamento ontem, e aí foi absolvido, é o jogador Patrick. Ele pegou um jogo, já havia cumprido, então volta normalmente para o compromisso que acontece hoje às 21h30. Mas o Inter também tem problemas, né? O ataque sem Yuri Alberto, é um jogador que até não vem marcando muitos gols aí nas últimas partidas, mas é muito importante para o Internacional. E o Cadorini tem a possibilidade, então, de começar a partida. Tem o Palácio também, que vira uma alternativa com um jogador um pouco mais centralizado. Quer dizer, opções tem, mas nenhuma como o Yuri Alberto, né? Pelos elogios que o Palácios recebeu, acho que vai jogar ele. Acho que o Cadorini espera, né? Daqui a pouco ele vai entrar no segundo tempo. Então a tendência é o chileno receber mais uma chance no time principal do Inter. O Inter, que tinha a situação de G6 muito bem encaminhada, ele tem uma chance agora diminuída e a chance de ir com vaga direta para a Libertadores é de 1%. Moisés, o Inter entra num rumo muito perigoso, né? Porque a pré-Libertadores, o Inter já passou por ela em outros momentos também, não me recordo, acho que de todas as pré-Libertadores, não foram muitas, é verdade, mas que o Inter participou, ele conseguiu avançar para a fase de grupos. Isso é fundamental, mas a desgraça do Grêmio, todos lembram onde começou nesta temporada, né? É que o Grêmio pegou um time bom, né? O Grêmio pegou um time bom. O Inter tem um determinado ano que eu acho que ele pega um time colombiano. Não sei se não era o Dunga, o treinador, mas eu lembro que o Internacional tinha um problema naquele jogo e não conseguiu fazer um grande enfrentamento também. Teve dificuldade para passar a próxima fase. Então a gente sabe. E tem um outro agravante, né, Felipe? Fase de grupos abril, pré-Libertadores, final de fevereiro. Muda todo o planejamento do ano. O calendário ele fica muito espremido, né? Fica muito complicado para quem joga pré-Libertadores. Então, eu acho que o Inter teve alguns confrontos complicados, e é natural você perder pontos, mas teve partidas com adversários bem mais frágeis, né? E a gente sabe que tem essa rivalidade muito forte, Grêmio Internacional, isso vai acontecer sempre, de alguns jogos ficar naquele pontinho de interrogação. Até que ponto, né, o time se dedicou para vencer o jogo? Não é entregar a partida, mas até que ponto ele se dedicou para ganhar? Né? E esses pontos podem fazer falta lá na frente. É normal, é da rivalidade, a gente vê isso em absolutamente todo lugar. E eu repito, né, o que falo sempre, o torcedor não pode reclamar se daqui a pouco o time também não avançar, porque o primeiro a pedir para o time não ganhar é o próprio torcedor. O Inter enfrentou os adversários diretos do Grêmio, principalmente dentro da rivalidade na luta contra o rebaixamento, São Paulo, Juventude e Cuiabá. Perdeu os 3. Perdeu os 3. Então são 9 pontos, mas são 9 pontos que hoje dariam a garantia do Internacional na fase de grupos. Pois é. E agora o Inter tem Fluminense, Santos, Atlético de Goiás e na última rodada o Bragantino.
Convenhamos que não é uma tabela também tão fácil. Não é. Primeiro que no Campeonato O jogo de hoje é Brasileiro, difícil, né? Jogo fácil não tem, né? Porque ali os times da zona intermediária estão fazendo uma boa campanha, quem está lá em cima quer chegar na Libertadores e lutando pelo título, e quem está lá embaixo precisa vencer, porque a briga é desesperada para sair da zona do rebaixamento. Então não tem jogo fácil no Campeonato Brasileiro. Então qualquer jogo é importante, todo jogo vale 3 pontos e tem que botar determinação e vontade em todos eles. Quero falar agora, Filipinho, do Felipe Melo, 38 anos, ele é volante, o Internacional me parece que está muito bem encaminhado com esse jogador. Ele tem na temporada 43 jogos, 2020 40 jogos, 2019 48 jogos e 2018 55 jogos. É boa média. O scout é muito bom. É boa. Ele é um jogador que nunca sofreu com lesões, né? Eu acho que isso é muito importante. Então, é um jogador que, se vier para o Internacional, o Inter vai poder sim contar com ele. Claro que a idade, num primeiro momento, ela assusta um pouco, né? Agora, eu sinceramente acho o Felipe Melo um jogador muito interessante, acho ele muito importante, mas também me preocupa um pouco o temperamento. Não gosto muito assim de algumas atitudes. Acho que às vezes ele quer ser o que não precisa. E aí acaba tumultuando um pouco o grupo, encontra dificuldades, mas enfim, é do jogo, né? Está muito claro também que o Internacional procura uma nova liderança para o elenco, não é só um acréscimo técnico. Eu acho que é isso que o Inter está precisando, né? Porque as lideranças, ou pelo menos os jogadores que são considerados lideranças, a gente observa eles no campo e não consegue ver nos bastidores essa liderança que é falada, né? Como o Dourado, como tantos outros jogadores. São jogadores que não passam assim essa energia de um xerifão. Então talvez é esse o caminho que o Internacional está tentando percorrer. O Internacional que faz o primeiro jogo depois do vazamento de áudio do ex-coordenador da preparação física, Paulo Paixão. Ele não está mais no clube, mas vamos saber também da reação do grupo de jogadores. Às 9h30, hoje no Maracanã, deve receber um bom público. A expectativa é essa, né? Porque para o Fluminense é decisão também. O último jogo o Fluminense conseguiu a vitória e o Fred convocou, né? O torcedor. Esse é um jogo chave. Vamos lotar. É um jogo fundamental para a gente dar sequência aí no campeonato. Valeu, Filipinho. Valeu, gente. Um abraço. Te inscreve aí no Esporte Grupo Independente.